Olha, gente, a polícia não tem descansado, tem agido, jogado duro, pesado com essa marginalidade que ronda aqui, não é? No estado do Amazonas e na cidade de Manaus. A polícia prendeu o Alisson da Silva, de apenas 19 anos, conhecido como Cobra. Ele é acusado de um assassinato. O Câmera 13 esteve lá e nós vamos acompanhar. Policiais da 17ª SICOM prenderam o Alisson da Silva Rocha, de 19 anos. Ele é conhecido como Cobra. Na realidade, ele está mais para largatixa, né? Nós vamos entrar aqui para conversar com ele porque ele é acusado de um duplo homicídio ocorrido no dia 23 de fevereiro, aqui no bairro da Redenção. A gente vai conversar aqui com o acusado, né, que é o Alisson da Silva Rocha, de 19 anos. Alisson, você estava bem passeando aí pelo Conjunto Ileia, quando a polícia chegou, te abordou e te trouxe para cá, é isso? E aí, como é que foi a morte do Sebastião? Não, é que ele ficava ameaçando lá, ele ficava me ameaçando. Ameaçando por quê? De me matar, fala que ia matar nossa família. Mas qual o motivo? Bom, nós vamos conversar agora com o tenente Fernando Alves, né, que é da 17ª SICOM, a gente vai conversar com ele aqui. Foi quem efetuou a prisão, né? No caso, o Alisson estava na rua, estava em via pública, né? Isso, ele estava em via pública por volta das 22 horas do dia 5, no sábado à noite. Recebemos uma denúncia anônima informando o paradeiro do Alisson. Ao chegar no local, efetuamos a abordagem padrão. E ao indagá-lo qual o nome, ele se passou por uma outra pessoa, por Alessandro. Só que, através da denúncia que recebemos, constatamos que realmente era o Alisson. Ele estava sem nenhum documento, informou o local onde ele morava, deslocamos até o local. Conversei com a avó dele, perguntei se no local morava algum Alessandro. Ela falou que não, foi quando percebemos que realmente ele estava tentando enganar a guarnição. Conduzimos o mesmo até o 10º DIP. Constatamos que, de fato, era o Alisson, através de uma foto que nos enviaram. Obrigado, então, tenente Fernando, da 17ª SICOM. Vamos conversar agora aqui com o delegado, né, que é o Tássio Yuri. Tudo bem, doutor? Com relação à prisão aí do Alisson, quais os procedimentos a partir de agora? Pois não, o Alisson foi apresentado no 10º DIP e como ele já estava sendo procurado para responder ao prosseguimento por homicídio no bairro Redenção, conseguimos também que fosse pedido justamente um mandado de prisão preventiva para ele. E daí ele será encaminhado à penitenciária. No caso, é um duplo homicídio? A princípio, ele confirmou um homicídio, que seria do seu Sebastião, né, a primeira vítima. E, em seguida, a gente também está procedendo às investigações pertinentes para averiguarmos a veracidade do segundo homicídio, possivelmente também ter sido praticado por ele ou por uma terceira pessoa. E agora ele desce para a cadeia? Sim, senhor. Agora ele desce para a cadeia após os procedimentos legais. Olha, a Páscoa está chegando, né? É bacana. Você aí está perto da sua família, com os amigos, ao lado das pessoas que você gosta. Mas tudo isso é bacana também quando tem um ovinho da Páscoa, né? Aquele chocolate, é tudo de bom. E é claro que a Band tem tudo a ver com a Páscoa. Preste atenção. Páscoa é na Band. Oferecimento: bombons finos da Amazônia. A Páscoa com sabor da gente. Pequenos, grandes, recheados. A tradição de distribuir ovos de chocolate na época da Páscoa faz a alegria da criançada. Mas os preços praticados nos últimos anos têm feito muita gente buscar alternativas para economizar. Se for comparar com uma barra de chocolate normal, é um pouco caro. Caro. Um ovinho pequeno, 5 vezes o valor de uma barra. Muito caro, mesmo peso. Não dá. Foi aí que essas duas irmãs resolveram aprender a fazer os próprios ovos de Páscoa em casa. A ideia deu tão certo que hoje elas já recebem até encomendas e o negócio virou uma oportunidade de renda extra. O trabalho é dividido, uma prepara os chocolates e a outra as embalagens. Já trabalho com bolo, então acho que uma coisa vai puxando a outra. A gente trabalha com bolo, a gente faz docinhos, aí alguém quer
um cupcake coberto com chocolate, uma coisa trabalhada com chocolate. Aí eu já venho puxando para o chocolate e eu vim descobrir os ovos dessa forma. A gente vai pesquisando, né? E eu já vou dando ideias também. Vamos fazer de sorvete, vamos buscar um sabor mais regional, né? Uma coisa mais diferente, como de banana, tucumã, tapioca. Então já fica um recheio assim diferente para as pessoas que gostam dos sabores mais regionais. E tem os tradicionais também, brigadeiro, coco, o morango, as trufas, né? Kenádia explica que o processo de produção é simples e rápido. Para fazer um ovo de 250 gramas, você vai precisar de 260 gramas de chocolate ao leite ou chocolate branco, uma forma de acetato para ovo de Páscoa, papel chumbo, uma base para dar suporte ao ovo de Páscoa, fitas coloridas para amarrar e papel de embalagem para ovo de Páscoa ou papel celofane. Primeiro é preciso cortar o chocolate em cubos e derreter em banho-maria. A dica é que a água não pode estar muito quente. A água não pode ferver, quando ela está formando a bolha, a gente desliga e tem que ir mexendo devagar o chocolate até ele derreter. Depois que o chocolate estiver completamente derretido, é hora de enformar. No caso do chocolate branco, Kenádia acrescenta um pouco de confeito de bolo para dar um toque especial. Criança, né, gosta bastante, é mais uma coisa mais infantil. Fica colorido, fica mais bonitinho. Em seguida, é só levar para o refrigerador por 3 minutos. Repete o processo com uma segunda camada, mais 3 minutos no gelo e pronto. Agora é só desenformar e preparar a embalagem. Bom, a Kenádia terminou o processo de produção do ovo de Páscoa. Agora passamos para um novo passo, que é o processo de embalagem do ovo de Páscoa. Para isso a gente conta com a ajuda da irmã da Kenádia, a Kelly, que vai chegar aqui e vai ensinar pra gente como é que funciona agora a questão da embalagem. Vamos cobrir com papel chumbo. Ele é bem delicado. Ele fica com as pontas, olha, pro fundo e pro começo. Então nós vamos colocar o recheio. No caso são bombons, trufas. Depois fecha. E aí é posto o apoio. Tomou forma de ovo de Páscoa. E agora ele vem dentro da embalagem. Tem um segredinho aí? O segredo é colocar o apoio bem no fundo. E aqui já ficou pronto o ovo. E aí, gostou do resultado? De acordo com Kenádia, um ovo de 250 gramas como este pode custar apenas R$ 4,00. Uma oportunidade de economizar ou até mesmo de ganhar uma renda extra nesta Páscoa. 1 quilo de chocolate eu faço, se for um ovo médio, que é 250 gramas, eu faço 4 ovos. Então o preço ele é bem acessível. Páscoa é na Band. Oferecimento. Bombons finos da Amazônia. A Páscoa com sabor da gente. Olha, você sabia que o câncer no estômago é o 6º que mais mata homens no Brasil e o 4º, infelizmente, nas mulheres? Sabe que hoje, nós vamos falar de um tema muito importante no nosso quadro, Alô, Doutor. Eu fico muito feliz de estar recebendo mais uma vez o nosso querido amigo, Dr. Sidney Chalub, aqui no Câmera 13. Tudo bem, Dr. Sidney? Tudo bom. Uma satisfação voltar, ainda mais ser com essa gravata linda e maravilhosa. Ah, obrigada, Dr. Sidney. Hoje, toda um ar de gravatinha mais... feminina, né? Olha aí. Mas hoje, Dia Internacional de Combate ao Câncer, a gente sabe que vários tipos de câncer, infelizmente, ainda são ponto de interrogação, não é, doutor Sidney? Mas é um tema importante para a gente discutir, para aprender mais, para saber se cuidar, para saber como controlar e também saber como cuidar de alguém que, infelizmente, tem a doença. E o doutor Sidney está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Você pode ligar para o 2101-7025, 2101-7026, mandar mensagem de texto. Gerson Guerra preparadíssimo. As mensagens já estão chegando. E o doutor Sidney também, claro, vai estar falando hoje de um dos temas que é o de estômago. É isso, doutor Sidney?
O câncer, em geral, é uma doença que tem aumentado progressivamente com a idade das pessoas, com a exposição de substâncias químicas cada vez mais. Eu queria chamar a atenção, Socorro, no início assim, eu nunca tive história de ninguém na minha família com câncer, eu não tenho risco. Isso é o primeiro erro. Câncer hoje, 70% dos cânceres não precisa ter história nenhuma na família. Basta ter contato com substâncias cancerígenas. E o estômago é o grande exemplo disso. Aqui na Amazônia, você falou na mortalidade, isso tudo não vale aqui para a Amazônia. O câncer de estômago, aqui é o segundo câncer no homem. Supera de muito o câncer de pulmão. Então, só perde para o câncer de próstata. E nas mulheres, ele só perde para câncer de mama, câncer de útero. No caso, câncer de colo de útero e câncer de mama. Por que isso? Pela dieta. A dieta é inadequada. E você que é do interior, nós temos pego muito paciente interior e pergunta qual é a causa maior de câncer de estômago. Pare de comer e diminua o sal. Sal, hoje, é considerado o maior cancerígeno mundial para estômago. Então, o uso abusivo de sal, o uso de sal como conservante de alimento, isso hoje já está estabelecido como uma causa de desenvolver câncer de estômago. E o açúcar, doutor Sidney? Muita gente fala do açúcar, que o açúcar é um alimento. É verdade para o câncer? Não tem essa relação direta com o câncer. Então é mito. Isso é mito. E o que acontece é assim, alguns cânceres têm uma predisposição. Por exemplo, quem é diabético tem maior predisposição a desenvolver câncer de pâncreas, por exemplo. Então não tem nada a ver com açúcar, mas a doença diabetes é um fator que predispõe. 2101-7025, alô? Oi, alô? Márcia do São José, alô? Alô? Olha, a gente está tendo um problema aí com 2101-7025. Você pode ligar também para o 2101-7026, tá certo assim? Mas, doutor Sidney, muita gente gosta de um churrasquinho, de um peixinho assado, e aí faz ali no carvão, não é? Vem toda aquela fumaça, aquela coisa. Isso pode ser prejudicial à saúde? E muito. Essa substância que aquele cascãozinho que fica principalmente na casca do peixe. Nossa, muita gente adora isso, aquilo né? É rico em hidrocarbureto. E outra, quanto mais próximo do fogo ficar a proteína, no caso do peixe, mais ela sofre desnaturação. Essa alta temperatura pode levar a uma alteração das células intestinais, principalmente no estômago, desenvolvendo câncer. Então, tem trabalhos mostrando que o uso abusivo de churrascos, o uso abusivo de peixe muquinhado, que eles chamam aqui na região, isso, e aquele carvãozinho, aquela crosta saborosa, é cancerígeno, e isso já está estabelecido ao longo dos anos. Então, por isso que nós temos uma incidência muito alta. E outra coisa que nós temos aqui é o hábito de não comer verdura. É verdade. Então, a gente come muito isso associado com farinhas, então tentando identificar alguma coisa na farinha, mas o que sabe é que sal e altas temperaturas são fatores predisponentes a câncer gástrico. Olha, a gente está tendo um probleminha aí no 2101-7025, mas, doutor Sidney, a pergunta que acabou de chegar do telespectador é o seguinte: a pessoa está querendo saber que muita gente gosta de churrasco, né? O que pode fazer para substituir o carvão? Antes da sua resposta, 2101-7026, dona Antônia, alô? 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 Oi? Alô? Oi. Oi, oi. Dona Alô? Antônia? Oi, dona Antônia. Não, Ana. Ana? Ana. Oi, Ana. Você fala de que bairro? Alvorada. Pois não, Ana. Pode fazer sua pergunta, querida. Eu quero saber o seguinte. O meu esposo, ele teve um problema no estômago de uma úlcera e estourou. Ele ficou vários dias fazendo as fezes pretas, só que agora parou, né? Mas nós fizemos um exame e deu que tem uma infecção. Aí eu quero saber se essa possibilidade dessa infecção está no estômago, onde está o câncer. Dona Ana, vamos por etapa. Primeiro, uma úlcera de estômago que provavelmente causou sangramento. E eu queria que a senhora pegasse isso como alerta. Todos vocês que usam medicações, principalmente anti-inflamatório, se você notar que suas fezes estão pretas, isso pode ser um sinal de sangramento. E essa úlcera do estômago ou do duodeno,
a gente tem que fazer endoscopia e fazer a biópsia, porque às vezes essa úlcera que sangra, a gente não tem como definir se é uma úlcera benigna ou maligna no estômago. E quando a senhora falou de infecção, o que acontece é o seguinte, tem duas coisas. O sangue no intestino, ele vai dar uma alteração no sangue com elevação das células de defesa. Mas existe uma bactéria do próprio estômago. E essa bactéria deve ser tratada principalmente na presença de úlcera, que é o Helicobacter pylori. E essa bactéria do estômago hoje, ela também é conhecida como um dos fatores predisponentes à formação de câncer de estômago. Então, uma vez que você tenha úlcera e a presença da bactéria, dona Ana, tem que fazer o tratamento com antibiótico específico para esta bactéria. E é uma bactéria que acomete muita da nossa população, muitas pessoas, e ela hoje é sabidamente um cancerígeno. Lógico que não é toda a cepa, mas a gente tem como identificar qual é a cepa que tem maior predisposição a ter câncer. Por isso que a gente indica o tratamento dessa bactéria. Agora a resposta aí da dona Antônia, não é sobre o que substituir o carvão. A melhor coisa é você tentar fazer aqueles grelhados, aquelas chapas. Tem até umas chapas que tiram a quantidade de calor, tira a gordura. Então, evitar o carvão, essas coisas. E quando usar o carvão, dona Antônia, né? Deixar um pouquinho mais alto, deixar a mais de meio metro de altura, para que você evite os efeitos da hipertemperatura e da formação da crosta. Então tem que ser uma coisa mais lenta, nada de acelerar o processo. 2101-7026, alô? Alô? Oi? Alô? Oi, pois não? Opa, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Rogério Trindade, do Parque 10. Pois não, Rogério, pode falar, querido. Eu queria fazer uma pergunta e ao mesmo tempo uma explanação com o Dr. Sidney. E também parabenizar pelo tema que vocês estão abordando no dia de hoje. Obrigada, Rogério. É que hoje com essa questão do câncer de estômago, não só de câncer, o câncer como um todo, né, que está assim, se manifestando de uma forma muito grande. Ninguém sabe se pela correria do dia a dia do cidadão, pelo estresse, ou seja, qualquer coisa. Mas como estão falando de câncer de estômago, eu queria perguntar do Dr. Sidney se o hábito alimentar hoje está influenciando muito nessa questão do câncer de estômago, já que vocês falaram sobre o churrasquinho, a gordura, enfim, a cerveja, as outras coisas. E como a farinha aqui no nosso Amazonas aqui a gente consome muito, né? E a gente sabe que tem uma propriedade assim, a gente depois que come fica assim um pouco inchado, né? E ela tem uma fermentação. Eu queria saber se isso faz não faz bem, claro que se não faz bem à saúde ou faz, e como é que a gente pode de qualquer maneira se prevenir contra essa doença, né, que está tão grave aqui não só no estado, mas como no Brasil como um todo. Rogério, muito obrigado pela pergunta. A primeira coisa eu vou tentar responder pelo final. A prevenção passa por uma dieta adequada, uma dieta rica em verdura, aquele prato bonito com tomate, com bastante folha, e isso é uma coisa que previne, associado à atividade física. Hoje já sabe que a atividade física tem um fator que ajuda a minimizar a ação de vários tipos de cânceres. E a outra coisa, você falou da alimentação. Realmente, hoje existem trabalhos mostrando que a farinha ela sofre a ação de um fungo. E esse fungo tem um fator que seria cancerígeno ao estômago, associado ao uso abusivo de sal e o uso abusivo de alimentos muitos feitos em churrasco com esse hidrocarbureto, é o fator que mais predispõe à formação de câncer aqui no Amazonas. Talvez Mas mesmo por isso, se esquentar a farinha? não tem problema, porque é uma ação, uma toxina produzida pelo fungo. Então já tem um trabalho de pesquisa junto ao pessoal da universidade e alguns pesquisadores do INPA tentando identificar esse fator. Mas eu quero dizer assim uma coisa: nós não devemos tirar tudo da comida, nós temos que fazer alimentação balanceada. Como eu sempre digo, até água demais vai fazer mal. Então você tem que fazer uma dieta bem balanceada para prevenir tudo. Então, câncer de estômago, 70% dele está relacionado com o que você coloca na boca. Mais um telespectador no 2101-7026. Alô? Alô? Oi, quem está falando? É a Márcia. Márcia, de onde? São José 2. Pois não, Márcia, pode fazer sua pergunta, tarde. querida. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, vocês por estar abordando esse tema que é muito importante para a gente. Obrigada, Márcia, entendeu? querida. E também eu gostaria de saber, como foi falado no início,
que... Márcia, você fala só um pouquinho mais alto para que a gente possa... Tá. Como foi falado no início, que o uso abusivo de churrasco, essas coisas, faz mal, né? E eu gostaria de saber sobre o micro-ondas, porque eu uso muito, faço assado no micro-ondas, faço bolo. Boa pergunta. E eu gostaria de saber, porque eu já fiquei em dúvida, já chegaram a especular sobre isso, então eu queria uma informação de um profissional, que é o doutor. Olá, Conceição. Que Deus abençoe você, todo mundo que está assistindo a Bandeirantes. Muita bênção, muita graça, muita paz. Nesse 1 minuto que eu falo para você diariamente, eu quero lembrar que a natureza precisa de socorro. Outro dia me falou assim o professor Roberto, nossa, daqui a pouco nós estamos pagando mais caro na água do que na gasolina. Já estamos pagando. Mas você cuida? Você que está à beira do rio Amazonas, à beira do rio Negro, do rio Solimões, você que vê essa natureza exuberante de bênção, de esperança, você cuida da natureza? Mas a pergunta é, você cuida da sua natureza? Você se cuida? Você pensa em tudo que de bom que você pode ainda fazer se você estiver bem? Pensa nisso? Eu não penso, mas eu gostaria que você pensasse, que você não perdesse tempo, que você fosse a forra desse mundo e dissesse para todo mundo, eu sei, eu posso, eu consigo, tudo é possível porque Deus está comigo e eu estou comigo mesmo me fazendo feliz. Pensa nisso? Valeu! Virei patroa agora. E a gente, claro, né, continuando aqui nesse tema tão importante e já respondendo aos telespectadores. Essa pergunta é muito interessante. O micro-ondas, ele produz uma radiação não ionizante. Então, ele não produz radiação, portanto, ele não produz risco nenhum de desenvolvimento de câncer. Já tentaram aventar antigamente pessoas que estavam próximas ao micro-ondas, mas o tempo de exposição é curta, assim como a distância. Cada vez que você se afasta do micro-ondas, não tem risco de câncer e a alteração que ele faz é desidratar. Então, ele desidratando o tecido, ele não interfere com o DNA e o risco de desenvolver câncer. Não tem nada comprovado, não tem nenhum estudo que mostrou menor indício da utilização desse eletrodoméstico que muita gente tem em casa e utiliza no dia a dia. Né, e é prático. Cisne? Mas, meu amigo Gerson Guerra, tem um desaparecimento aí, não é? Já você lê também as mensagens que estão chegando e são muitas. Aliás, eu posso deixar aqui uma pergunta para o doutor Sidney, que o telespectador mandou, né? Com relação ao hormônio, né? E ele se relaciona, ele fala com relação ao frango, né? O hormônio no frango. Se isso tem a ver com o câncer também. Já ele vai responder, né? Mas deixa eu divulgar agora aqui esse desaparecimento, tá? Da Juliana Camila Lira Martins, de 14 anos. Ela está acompanhada do seu namorado, né? O Matheus Gomes, 16 anos. Eles foram vistos ali nas proximidades do município Careiro Castanho. Os familiares estão pedindo aí todo o apoio, né, dos amigos para ligarem para 91 15 32 50. Se você souber do paradeiro, então, da Juliana Camila Lira Martins e também do namorado dela, o Matheus Gomes, 16 anos, por favor, ligue para 91 15 32 50, 91 84 77 68. Tem um outro desaparecimento? Tem um outro, né? É da Jaqueline Pontes de Souza, 14 anos, saiu da sua residência no dia 1º de abril, dizendo que ia para a Escola Estadual José Belarmino Lindoso, na Cidade Nova, e não mais retornou. Quem souber do paradeiro dela, por favor, ligar para 92 59 28 77, 92 59 28 77, ou ainda para 93 21 85 75. O nome da jovem é Jaqueline Pontes de Souza. E as mensagens estão chegando, né, Estão chegando aqui, olha. Oi, Conceição, programa maravilhoso, Olá. cheio de audiência, parabéns, né? Conceição, socorro, né? Ivanda de Itacoatiara, boa tarde, programa de vocês, nota 10, manda alô pra família Sky de Santa Luzia. Beijos. Olha aí, todo mundo ligado, hein? Um abraço pra vocês, tá bom? Boa tarde, quais os sintomas do câncer de estômago? É o Nelson do Coroado. Boa tarde para vocês, bonito tema, né? Um tema muito bom aí para toda a sociedade. São as pessoas que estão mandando as mensagens, inclusive do interior do estado, viu, Socorro? Ok, Gerson, doutor Sidney. Olha, vamos começar por sintoma, aí depois a gente fala dos hormônios. Na verdade, o câncer de estômago, no início, ele não tem sintoma. Não? Esse é o grande problema, não. Porque ele pode manifestar como uma gastrite, como uma úlcera. E, às vezes, essa úlcera cresce de forma lenta e você não tem sintoma. A sintomatologia vai ocorrer quando ele está numa fase mais avançada, que ele pega um vaso e pode sangrar, ou numa fase muito mais avançada, em que ele começa a obstruir o estômago e a pessoa começa a emagrecer e tem aqueles sinais de doenças avançadas. Mas, inicialmente, não tem sintoma, você tem que procurar um médico. Em relação ao hormônio,
eu queria dizer uma coisa aqui, muito mito em relação ao uso de hormônio em frangos. Os frangos do Brasil, a Associação Brasileira de Criadores de Frango, eles colocam que assim, nós não temos hoje assim, um nível alto de hormônio nos frangos que são utilizados dia a dia nas prateleiras dos supermercados. E isso tem vários estudos mostrando isso, tem muito mito. Os crescimentos hoje é feito através de rações, de alimentação balanceada, e não tem nenhuma relação assim, que o frango nosso usa hormônio suficiente para desenvolver câncer. E os produtos industrializados? Aí sim, aí nós tomamos muito cuidado, porque os enlatados, alimentos condimentados, porque o conservante, ele pode ser um fator predisponente a câncer, mas tem que ser uma coisa usada com muita frequência. É aquela história do sal. As pessoas comem sal todos os dias. É verdade. Então, não é um alimento esporádico, não é você comer esporadicamente determinado alimento que vai te causar câncer. Ou comer pouco, né, doutor? O câncer, ele é causado por uma agressão repetida ao longo do dia. Eu queria dizer isso e deixar bem claro isso. E outra coisa, câncer tem cura. Se você diagnosticar na fase inicial, tem cura e você leva uma vida normal. Falar nisso, eu queria dar um abraço para duas pessoas. Mande. Tem duas pessoas, a Kelly Vital e a Marlúcia Vital, mãe e filha, que foi, a dona Marlúcia foi nossa paciente, a gente acompanhou lá muito tempo no SECOM. Eu queria mandar um abraço e dizer assim, gente, não tenham medo da doença. Uma vez que você está diante da doença, procure médico, porque tem como tratar. Eu quero deixar isso. Não deixe o sintoma estar presente. Faça a prevenção. Sempre, né, doutor Sidney? Meu amigo Gerson Guerra, vamos lá. Pois é, né? Tem duas perguntas aqui, mas deixa eu mandar um abraço aqui também para a pessoa que mandou aqui um boa tarde para você, Socorro, para mim também para o doutor Sidney, né? O final do telefone é 8952, tá? Bom, a primeira pergunta. Olá, gostaria de saber qual o grau de risco do chocolate e refrigerantes, massas, nesses casos, né? E, doutor, a infecção estomacal pode passar para um câncer mais grave? É uma pergunta que fizeram aqui o telespectador. Então, a infecção estomacal, talvez você está querendo dizer a bactéria no estômago. Uma coisa, essa bactéria, na verdade, ela é uma bactéria que tem muito, chega a 60% da população mundial tem essa bactéria, mas não é toda bactéria que causa câncer. Quando ela tem uma associação com úlcera, e a gente tem que tratar, porque essa bactéria ela tem uma predisposição a formar gastrite no estômago, algumas cepas dela podem desenvolver a câncer. Aquela quadro de diarreia, de infecção intestinal, não tem nenhuma correlação com o câncer. Quanto a chocolate, refrigerante e macarrão, tudo isso vai depender da intensidade com que você usa. Se você usar isso todo dia de forma contínua, você vai ter maior chance de predisposição de várias doenças. Mas eu digo que antes de você ter câncer de estômago, se você comer muito chocolate e refrigerante, você vai engordar. Então você vai ter primeiro a predisposição da gordura. E a obesidade, socorro, é um fator predisponente para câncer. E essa história de infecção, estou com uma infecção, nossa, intestinal, isso pode levar? Mas daqui a pouquinho o senhor responde, tá certo, meu querido amigo Dr. Sidney, que está cheio de seguidores. Gente, estava vendo aqui como tem seguidores esse homem. Esse tema é importante e é necessário falar. É necessário. E sabe que aqui em Manaus tem alguns locais que têm maior predisposição? Por quê? Talvez por causa da dieta. Eu vou falar que eu pego muito paciente de duas cidades, Parintins e Coari. Nossa! Parintins tem uma incidência muito alta. Falar em Parintins, eu quero mandar um abraço para meu amigo Jean, do Garantido, que está aí para divulgar o DVD do Garantido. Acho que vai ser sábado. Trazer o Jean aqui para a gente rir um pouco. Mas Parintins está muito relacionado com o hábito alimentar. Então, eu vou muito a Parintins e eu vejo que a população come com saleiro ao lado. Peixe com saleiro ao lado. Então, um alerta para você aí, meu conterrâneo parintinense, diminua a quantidade de sal, que você aumenta os dias de vida ao longo dos anos. Essa é uma... Se você sair daqui já tendo medo do sal... Mas tem algum produto que a gente pode substituir aí, o sal? Olha, você pode diminuir. Você pode diminuir. O problema é que... Uma pitadinha não faz mal? Não faz mal. O problema é que paladar a gente adapta. É verdade. A pessoa quando tem pressão alta, ela vive sem sal. Coloca a pessoa mais quando tem cirrose, vive sem sal. Então, o sal hoje, a gente sabe que ele tem umas ações importantes para a tireoide, por causa do iodo, mas o grande risco é o câncer de estômago. E suplementos alimentares? E aí? Suplementos alimentares. Temos que ter cuidados com suplementos alimentares. É mesmo? Porque se você fizer de forma demasiada, tem gente que usa 5, 6, 7 tipos de suplementos, tentando substituir alguma refeição, e isso vai fazer mal. Se você usar suplemento numa dose pequena, uma quantidade certa, ele não vai fazer mal. O nome já diz,
Socorro, ele é um suplemento, ele complementa uma dieta. Ele não vai fazer como alimentação principal na vida, que é o que a gente tem visto cada vez mais, principalmente naquelas pessoas que querem aumentar a massa muscular, e aí vem o risco dos hormônios também, os riscos dos anabolizantes. Então você paga um preço muito caro por isso, por esse culto muito grande ao corpo que nós temos hoje. Mas, meu querido amigo, a gente já está encerrando o programa, agora 13h47, mensagens chegando toda hora, né, Jéssica? Mensagens chegando, muitas, de todos os lugares do nosso estado. A gente quer pedir desculpas, mas o doutor Sidney está aqui, sempre com muito carinho, e a gente pode falar desse tema, né, doutor Sidney, semana que vem. Com certeza. Eu queria deixar um alerta final, é o seguinte, muito cuidado com o estômago, nem sempre aquele mal-estar, que é aquele é gastrite. Todo mundo tem o hábito de dizer, fulano tem gastrite, eu estou com gastrite, mas se Nossa, você... tô com ardor. Eu tô com ardorzinho, é gastrite. A gastrite não tem sintoma. Gastrite é feito através do diagnóstico endoscópico. Endoscopia não dói, endoscopia não mata e endoscopia previne muitas doenças. E aí, meu amigo Gerson Guerra? Pois é, né? A última perguntinha aqui foi se o sal light faz bem, né? É melhor do que o comum. Não tem relação, porque o sal light depende da quantidade. Quando você usa light, você já está usando uma quantidade menor. É essa a mentalidade que a gente quer. Ok, então boa tarde a todos, né, Socorro? Boa tarde. Olha, não saia daí, viu? Porque a Band tem a melhor programação, né? E a gente quer agradecer a sua audiência, a sua participação, você que ligou. O doutor Sidney, que está aqui conosco, e até terça-feira. Até terça-feira. Terça-feira trazer um endoscopista, então, para a gente bater um papo. Oba! Então, fique com Deus e até amanhã.